livro que recebe o nome de Samuel, o profeta, capítulo de número 17. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Eu disse aos irmãos, alguns meses atrás, que eu iria iniciar uma série de mensagens aqui falando da Bíblia, capítulo por capítulo, e não saiu do meu coração não, mas nos últimos dias, eu tive a oportunidade de atender tanta gente, aqui na nossa igreja e fora daqui, gente enfrentando alguns problemas, eu vou chamar de gigantes, que estão massacrando a fé, a paz, a alegria de algumas pessoas. E no meu espírito, o Senhor me trouxe paz para ministrar sobre esse assunto. Então, nós vamos ficar as próximas semanas falando aqui sobre desafiando os gigantes. Eu disse domingo que hoje nós iríamos começar falando sobre o gigante da rejeição. Entretanto, todas as vezes que eu inicio uma série, primeiro eu faço uma análise geral do seu tema, para a gente compreender, regra geral, a base bíblica para o que estamos colocando como pauta para o nosso culto. Então, hoje eu vou iniciar falando sobre vencendo os gigantes. E a partir da próxima semana nós vamos definindo alguns deles que precisam ser vencidos. Só se você me entendeu, diga amém. Agora diga comigo, eu vou vencer os gigantes que me perturbam. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36 e versículo 50. Versículos 36 e versículo 50. Depois nós vamos para o segundo livro de Samuel. Versículo 36 diz assim: aqui é Davi conversando com Saul, e ele diz: o teu servo matava tanto ao leão como ao urso. Tanto ao leão como ao urso. Diga comigo, tanto ao leão como ao urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército, ou os exércitos do Deus vivo. Versículo 50 diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou. E não havia espada na mão de Davi. Diga comigo, o leão, o urso e o gigante. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, por favor, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 14. E pôs guarnições em Edom, pô-las em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. Esse capítulo traz para nós uma relação de diversas batalhas que Davi enfrentou e as vitórias que ele obteve. O texto, a relação das vitórias de Davi encerra mostrando a sua vitória contra Edom, que é uma nação descendente de Esaú. Aí o texto conclui dizendo assim: e o Senhor dava a Davi vitória por onde quer que ia. Algumas versões dizem assim: e o Senhor lhe dava vitória em todo lugar que ia. Diga comigo, o Senhor me dá vitória em todo lugar que eu for. Amém.
Pode aplaudir ao Senhor, pode dar glória, pode sentar, por favor. Como eu disse aos irmãos, primeiro eu quero que vocês entendam o conceito que nós vamos trabalhar nas próximas terças sobre desafiar os gigantes. Por que eu estou lendo o texto de 1 Samuel capítulo 17? Porque na Bíblia Sagrada, o texto mais conhecido sobre a vitória sobre um gigante é esse aqui, a vitória de Davi sobre Golias. Terminou por se tornar uma batalha épica. Todas as vezes que a gente quer falar de algo impossível, de uma batalha impossível, nós usamos a expressão Davi e Golias. A Rússia invadiu a Ucrânia e eu vi jornalistas de algumas partes do mundo dizendo que era uma batalha de Davi e Golias. Então, esse é um texto muito conhecido. Davi é um dos 3 personagens mais importantes, mais respeitados da história de Israel. Junto com ele está Abraão, que é o pai da nação, Moisés, que é o legislador e libertador da nação, e Davi, o rei mais amado, o rei que eliminou todos os inimigos e entregou a nação pronta para prosperar. Por outro lado, Davi é um poeta. Ele escreveu o maior número dos salmos que nós conhecemos. A Bíblia Sagrada retrata para nós em diversas páginas as vitórias de Davi. E é interessante que a partir de determinado momento na história de Judá, quando a Bíblia vai relatar a biografia dos reis, diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Mesmo quando não era filho imediato, filho direto de Davi, a Bíblia coloca Davi como referência de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E em alguns casos, quando o texto relata a infidelidade de alguns reis de Judá, diz assim: e não fez o que era reto como a casa de Davi. Ou seja, Davi se tornou uma referência de obediência, uma referência de temor, uma referência de vitória, uma referência de relacionamento com Deus. Por outro lado, a Bíblia Sagrada é tão extraordinariamente imparcial, que ela não relata para nós apenas as vitórias de Davi e os seus sucessos. A Bíblia também relata para nós os fracassos de Davi, as tragédias de Davi, algumas idiotices que ele fez. Mas o mais incrível é que o comportamento de Davi, sempre que comete um delito, o seu comportamento é de arrependimento, é de busca do perdão de Deus. No texto que nós lemos, que é um texto muitíssimo conhecido, como eu já disse, Davi está chegando no campo de batalha, vamos dizer que por acaso, humanamente falando, por acaso. Israel está em guerra contra os filisteus. Os filisteus são inimigos tradicionais da nação de Israel. Em diversas ocasiões, os filisteus aparecem perturbando a paz, provocando guerra, vindo às portas de Israel. Historicamente, os filisteus são os primeiros exércitos a apresentarem algumas armas de guerra mais poderosas para o seu tempo, como por exemplo, acredita-se que os carros de guerra tenham sido utilizados primeiro pelos filisteus. As famosas catapultas, que eram armas utilizadas para derribarem muralhas, segundo alguns historiadores, é invenção dos filisteus. Também os filisteus se utilizavam muito de soldados mercenários, guerreiros de outras nações, famosos pelas suas batalhas, e que eram agregados ao exército filisteu e bem pagos para enfrentarem as suas guerras. Nesse texto,
nós encontramos Israel em guerra contra os filisteus e surge no cenário um gigante chamado Golias. A expressão seria Goliat. Se nós tomarmos ao pé da letra as medidas de Golias, o texto sagrado diz que ele media aproximadamente 2,80 metros de altura. O historiador diz que a descrição que a Bíblia faz da armadura de Golias mostra que somente a sua armadura pesava aproximadamente 60 quilos. Somente a ponta da sua lança pesava 6,2 quilos. A couraça de Golias era feita de bronze e, portanto, era impenetrável. Daí a chegada de Golias ser tão assustadora. E a Bíblia Sagrada diz que Golias aparece todos os dias pela manhã e todos os dias ao entardecer. E ele brada para o arraial de Israel dizendo: se houver um homem em Israel que lute comigo e vença, eu e os exércitos filisteus seremos vossos servos, vossos escravos. Se não houver entre vós um homem que lute comigo e vença, então vocês nos servirão. É um momento muito triste na história de Israel, porque a Bíblia Sagrada diz que até Saul estava recuado e acuado. O texto diz que quando Golias aparecia, o exército de Israel dava um passo para trás. Davi surge no cenário, na verdade, levando pão e queijo. Parece que era mineiro, né? Não é pão de queijo, tá? É pão e queijo. Davi surge no cenário levando pão e queijo. O pai de Davi diz: vem cá, e leva pão, bolo e queijo para os teus irmãos que estão na guerra. E leva também uma porção para o rei. É nesse momento que Davi chega e Golias aparece. E quando Golias aparece, Davi pergunta: quem é esse incircunciso? Incircunciso ali é impuro, imundo, sujo, aquele que não passou pelo processo da purificação do rito judaico, que não faz parte da aliança, que ousa afrontar o exército de Deus. Então Davi diz: eu vou lutar contra ele. Chegou a notícia para Saul. Saul deve ter ficado feliz da vida. Tem um homem aí fora que disse que vai lutar contra o gigante. Ah, que alívio! Manda entrar. Quando entra, chega um rapaz, aí entre 13 e 16 anos, é o que alguns estudiosos sugerem. Ele não tinha nem a sua estrutura física concluída, pronta ainda. E ele entra e é camponês, é pastor de ovelhas. Saul deve ter tomado um banho de água fria. Pensei que era um homem, meu Deus do céu. Aí Saul olha para Davi e diz assim: meu filho, você não pode. O cara que está lá fora é guerreiro, famoso desde a sua juventude. Você ainda é tenro em idade. Davi diz assim: rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia, um urso veio contra as ovelhas do rebanho, e eu parti contra o urso, e o matei, e salvei o cordeiro que estava nas suas garras. O rei deve ter olhado e dito: isso é incomum, mas conta outra. Podia até colocar o tema dessa mensagem assim: conta mais outra. Davi diz: num outro dia veio um leão, e eu não matei o leão, mas eu fui contra ele e o afugentei. Assim como Deus foi comigo. A frase chave está aqui: assim como Deus foi comigo. Diga comigo isso aqui: assim como Deus foi comigo nas minhas outras batalhas, Ele está comigo nesta também. Aleluia, aleluia. O rei olha para Davi e diz: então tá, você vai. E ele dá para Davi
A sua armadura era honroso. Ir para a guerra com a armadura real era honroso. Mas ser honroso não é necessariamente ser adequado. Davi percebeu que não dava para guerrear com a armadura do rei. Então Davi devolve a armadura real e vai com o seu alforje de pastor de ovelhas e com o seu cajado. E quando passa no riacho, Davi pega 5 pedrinhas, 5 seixos, e desce para a batalha. Por que Davi pegou 5 pedras? Se Golias era um só, Davi pretendia errar a pedrada? Não, se errasse acabou, não tinha chance, não dava tempo colocar a segunda pedra. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Davi eliminou um gigante, mas ficaram alguns outros gigantes vivos. Muitas vezes nós vencemos o gigante do pecado. Estou na igreja, sou salvo em Cristo, mas tem alguns gigantes que ficam nos ameaçando. Houve gigantes que tentaram matar Davi depois de velho, aproveitando da sua velhice. Um deles se chamava Isbi-Benob, que alguns historiadores acreditam que era filho de Golias. Tinha um outro gigante que o texto muito diretamente diz que era irmão de Golias. Tudo isso está escrito no texto sagrado. Então, existem gigantes a serem vencidos. Diga comigo, existem gigantes a serem vencidos. Você que está comigo online, diga isso para você também. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim: nada disso, isso aí é fricote, é mania. Existem batalhas. Aliás, o episódio da batalha, o relato do texto, nos ensina algumas lições, e eu gostaria que você aprendesse essas lições. A primeira delas existem batalhas que são públicas, mas existem batalhas que são secretas. Cada um de nós tem as suas batalhas secretas, sim ou não? Cada um de nós tem os seus gigantes a vencer, os seus conflitos com os quais precisa lidar. Uma outra lição que nós aprendemos no texto é a lição de que você só é capaz de enfrentar o gigante quando você enfrenta a solidão. Por mais que a solidão pareça ser tua inimiga, ela te dá a oportunidade de refletir o teu campo de batalha, te dá a oportunidade de se conhecer. Davi ficava tempos nas campinas, sozinho, solitário, nos desertos, dedilhando a sua harpa, treinando com a sua funda, compondo salmos e se aproximando de Deus, nutrindo a sua fé. Algumas pessoas pensam que a gente só está orando quando a gente ajoelha e começa a conversar. Muitas vezes na solidão, calado, você está orando. A tua alma está aberta para Deus, está dilatada para Deus, está querendo ouvir Deus. Então, nós aprendemos na história de Davi que as nossas batalhas serão vencidas, mas o fato de você derrubar Golias não significa que todos os gigantes já foram mortos. Há batalhas a serem vencidas. Agora deixa eu caminhar um pouquinho com os irmãos desses 3 inimigos que Davi enfrentou aqui, só para a gente entender o cenário, e a partir da próxima terça-feira vamos chamar os gigantes para saírem da caverna, porque nós vamos enfrentá-los um a um. Nós vamos enfrentá-los um a um, e nós vamos vencê-los um a um, em nome de Jesus. O primeiro inimigo que Davi enfrenta aqui, ele diz ao rei: o teu servo matava o leão. O leão na Bíblia é um claro símbolo de Satanás, nosso adversário. O apóstolo Pedro diz na primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Incrível que muitas vezes nós vencemos a Satanás e perdemos a nossa batalha para a culpa, para a rejeição, para o desânimo, para a depressão, para... diz outro aí, vai. Autopiedade, ansiedade. Vencemos o diabo e perdemos a batalha para os gigantes que estão dentro de nós. E esses gigantes não são demônios, não são, não vamos ficar espiritualizando tudo. O que nós entendemos sim é que Satanás explora muito bem esses gigantes que estão presentes na nossa vida. Satanás explora-os muito bem, mas nós precisamos vencê-los a partir do conhecimento da palavra, a partir da oração e de uma decisão definitiva de não nos tornarmos escravos das amarguras da nossa alma. É isso que nós precisamos entender. Quando nós lemos 1 Reis capítulo 13, versículo 1 a 25, só anota, 1 Reis 13, versículo 1 a 25, eu vou citar qual é o texto e o contexto, é imediatamente após a nação de Israel sofrer uma cisão. Israel dividiu. Nós vamos encontrar que Roboão, filho de Salomão, fica reinando sobre Judá, e Jeroboão, inimigo de Salomão, fica reinando sobre Israel. Roboão coloca como capital Jerusalém, e o reino de Judá passa a ser chamado Reino do Sul. Jeroboão coloca a sua capital em Samaria, e o reino do norte passa a ser chamado Israel. Jeroboão é o primeiro homem a atrair a idolatria para o território de Israel. Quando ele começa a reinar em Israel, a Bíblia diz que ele edifica altares, ele proíbe a adoração a Deus, expulsa os sacerdotes e os levitas do território de Israel, vão todos embora para Judá, e agora ele coloca altares alternativos, ele nomeia sacerdotes alternativos e implanta a idolatria em Israel. O Senhor então enviou um profeta para profetizar contra Jeroboão e o seu altar e a sua idolatria. E a Bíblia diz que quando o profeta, 1 Reis capítulo 13, o profeta está profetizando, Jeroboão olhou para os seus soldados e disse: prendam-no. Quando Jeroboão disse isso, a Bíblia diz que a sua mão ficou endurecida, estendida no ar. Ele ficou apavorado e pediu ao profeta que orasse por ele, e o profeta orou, e a sua mão voltou ao normal. Então ele chamou o profeta e disse: agora eu vejo que você é um homem de Deus, vamos lá para o palácio, eu vou te dar luxo, eu vou te dar regalias, eu vou te dar presentes, e você vai ser honrado aqui, porque você é um homem de Deus. O profeta disse assim: o Senhor que me enviou também me disse que eu não devo comer pão nesse lugar, nem beber água nesse lugar, muito menos aceitar presentes. Quando o profeta está arrumando o jumento para voltar para a sua terra, chega um outro homem e diz assim: vamos na minha casa, comer comigo e beber comigo. O profeta repete: o Senhor que me enviou falou comigo que eu não devo comer pão nem beber água nesse lugar. Aí aquele segundo homem diz assim: eu também sou profeta. Vai uma lição aí para você. Eu também sou profeta. Ele é chamado na Bíblia de o profeta velho. Eu também sou profeta, e sou profeta há mais tempo do que tu. E Deus também falou comigo e mandou que eu viesse te buscar para você comer na minha casa. Aí o profeta resolveu ir. Quando ele está sentado comendo, o profeta velho olhou para ele e disse assim: porquanto desobedecestes a voz de Deus, e comestes pão na terra que o Senhor te disse para não comer, e bebeste água na terra que o Senhor te disse para não beber, eis que assim te diz o Senhor: tu não voltarás para a tua terra, mas tu morrerás no caminho. A Bíblia diz que ele se levantou e foi, e no meio do caminho ele encontrou um leão, e o leão o matou, mas não lhe o devorou. Os filhos do profeta velho vieram e resgataram o corpo daquele homem e o sepultaram.
Deixa eu extrair uma lição aqui, por favor, que eu preciso que você extraia. Cuidado com a segunda profecia mandada por alguém. Se Deus disse a você algo, Deus falou contigo algo, Deus falou contigo algo. Qualquer segunda ordem, se Ele falou a primeira contigo, Ele não vai mandar a segunda ordem através de ninguém. Ele vai dizer também a você. Deus não se contradiz. Deus nunca se contradiz. Se Ele te disse algo e Ele resolver te dar uma segunda ordem, Ele não vai te dar a segunda ordem através de outra pessoa. A segunda ordem será dada da mesma maneira que a primeira foi dada. Alguém aqui me entendeu? Então você que vive aí em busca de profecia para guiar a sua vida, profecia de monte, profecia de rancho, profecia de tenda para guiar a sua vida, para com isso. O Senhor quer falar com você, Ele vai falar com você onde você estiver. Ele vai escrafunchar e vai te encontrar e fala contigo. Fica na tua, vem para a igreja, adora a Deus, recebe a palavra, lê a Bíblia e deixa o Senhor te guiar pela sua palavra. Esse pastor não é pentecostal, ele não crê em profecia. Creio? Claro que eu creio. Qual é a lição aqui a aprender? O leão representa Satanás, mas presta atenção, o diabo só tem poder de te atingir quando você está fora do plano de Deus, quando você está fora daquilo que Deus te ordenou. O leão só tem condição de te ferir quando você sai da direção que Deus te mandou, quando você deixa de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então diga comigo: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Isso é culto da palavra. Você vai ser mexido, você vai ser desnudado em alguns momentos. Tem hora que você vai se sentir nu, porque a palavra vai descortinar a tua compreensão. Um outro exemplo do leão no texto sagrado está lá em Juízes, capítulo de número 14, versículos 5 e 6. Quando Sansão está indo para Timnat, Sansão se apaixonou por uma menina lá em Timna. E ele resolveu namorar com aquela moça. Ela era filístia. E o pai de Sansão, seu Manoá, irmão Manoá, diz assim: ô Sansão, pelo amor de Deus, não tinha moça em Israel, entre os teus irmãos, para que tu vás se apaixonar por uma moça da Filístia. Sansão disse: ela agrada aos meus olhos. Ela agrada o quê? Ela agrada o quê? Aos meus olhos. Qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu quando foi preso? Os olhos. Cuidado com a maneira como você disponibiliza o teu corpo, para que ele não seja um ponto de partida para Satanás se atingir. Ela agrada aos meus olhos. O pai de Sansão foi com ele, o pai e a mãe. E a Bíblia diz que os pais de Sansão vão na frente e Sansão vem atrás. Os estudiosos deixam muito claro que todas as vezes que um leão vai atacar uma presa, o leão analisa a presa, estuda a vítima, e normalmente ele ataca a presa que se apresenta mais frágil, mais vulnerável. Mas naquele texto, o leão deixou a presa mais vulnerável passar, o pai de Sansão, que já era idoso, a mãe de Sansão, que já era idosa, e o leão atacou a Sansão, que era o menos vulnerável, o menos provável. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Aprendo que Satanás tem alvo definido. Todas as vezes que o adversário vai atacar, ele estuda você, ele analisa você. Satanás não dá tiro de metralhadora, Satanás dá tiro de fuzil com mira laser. Ele sabe exatamente o que ele quer, quem ele quer, e o propósito é muito bem definido. E o detalhe: todas as vezes que Satanás for te atacar, ele vai analisar qual é a tua necessidade. Está me ouvindo não? Todas as vezes que o diabo for te tentar, ele vai analisar qual é a tua necessidade. Por quê? Porque a tentação é a proposta de solução imediata do teu problema.
A tentação é a proposta de suprimento imediato da tua necessidade. Vou te provar na Bíblia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que Satanás não trouxe o pão e deu a Jesus? Porque ele chama Jesus para transformar a pedra em pão? Porque quem dá pão é Pai. Vou repetir porque você não entendeu. Quem dá pão é Pai. Jesus diz: pode porventura um filho pedir ao pai um pão e o seu pai lhe dar uma pedra? Muito pelo contrário, o seu pai lhe dará o pão que lhe pediu, porque Pai dá pão, Pai dá sustento, Pai dá nutrição. Satanás engana, engoda, falsifica, trambica, porque ele é mentiroso desde o princípio. Mas presta atenção, você não é órfão, você não é deserdado, você não está perdido no mundo, você tem Pai, e Ele está cuidando de ti. Davi venceu o leão. Provoca o irmão do seu lado, se tiver alguém, diz para ele assim: você vai vencer o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o diabo e a gente vai para o urso. Existem dois tipos de sentimentos na igreja acerca de Satanás. Um sentimento é o de sublimação. São pessoas que tratam o diabo como se ele fosse assim, acima de qualquer poder, acima de qualquer suspeita, tem um medo violento do diabo. E o segundo sentimento que existe na igreja acerca de Satanás é o sentimento de subestimação. São aqueles que acham que Satanás é um desvalido, sem reação, um idiota no universo. Os dois sentimentos estão errados. O de sublimação e o de subestimação. Diz que um dia o pastor estava pregando na igreja, ministrando, e o poder caindo, era carnaval, e o pastor resolveu fazer os 4 dias do carnaval, 4 dias de jejum, 4 dias de oração, 4 dias de avivamento, 4 dias de poder, e a igreja está lotada. Aí o cara que vai pular carnaval resolveu vestir uma fantasia de diabo, pintou a cara de vermelho e amarelo, colocou chifre, botou uma cauda, e lá vem o cara para ir para o bloco. No meio da avenida começa a chover, o cara, para não perder a tinta da cara, viu a igreja aberta, pulou dentro da igreja, aí o porteiro partiu no meio do mundo. Quando o cara viu que o porteiro correu, o cara gostou e começou a fazer palhaçada. Aí os irmãos, pelas portas, o pastor largou o microfone e partiu pela porta do fundo. Só ficou uma irmã sentada. Aí o cara chegou na irmã e começou a fazer palhaçada. A irmã falou assim: seu diabo, eu não tenho nada contra o senhor. Quando o pastor fala mal do senhor aqui, eu nem gosto. São pessoas que não estão prontas àquilo que se propõe, vencer o reino das trevas. Elas sublimam a ação do maligno como se Satanás fosse intocável. Presta atenção, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes arrombar a porta, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Está escrito: já está preso o acusador dos nossos irmãos, os quais o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não tenha medo do diabo. Por quê? Porque você está coberto com o sangue de Jesus, lavado com o sangue de Jesus, protegido com o sangue de Jesus, blindado pelo sangue de Jesus. Maior é aquele que está contra nós do que aquele que é contra nós. Mas tem os que subestimam, que acham que Satanás não existe, que é um... E aí eu vejo gente brincando muito com o mundo espiritual, o que também é grave, porque demônios não são uma fantasia.
O inferno não é uma fantasia. Satanás não é uma sombra. Ele existe e é real. E está agindo no planeta Terra. O único povo sobre quem Satanás não exerce poder é o povo comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Leve a sério isso. Provoca o vizinho e fala com ele, leve a sério. Mas diga comigo assim, Davi matava leão. Diga comigo, eu venço Satanás em nome de Jesus. Vamos embora. Segundo inimigo. O segundo inimigo que Davi diz para o rei que ele venceu, o urso. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Para os estudiosos, o urso representa a natureza carnal, as obras da carne, a nossa natureza pecaminosa. Presta atenção, quantos crentes que vencem o diabo, vencem a natureza carnal, a sua tendência de pecar, mas não conseguem vencer os seus gigantes interiores. É para você ter uma ideia de que o fato de pessoas terem problemas e dificuldades e conflitos não é sinônimo de que elas estão em pecados. Muitas vezes a ursa está morta, o urso morreu, a natureza carnal foi crucificada, mas o indivíduo está enfrentando conflitos, e para piorar, raramente ele encontra alguém que o entenda. Normalmente quem ouve diz assim, está em pecado. Normalmente quem ouve diz assim, isso aí é porque está dando lugar ao maligno, isso aí está com segundas intenções. E não busca compreender que o crente enfrenta problemas e dificuldades que são conflitos existenciais. O apóstolo Paulo diz assim, além de todas as coisas que enfrento, há sobre mim uma pressão interior. Paulo se sentia debaixo de pressão. Nós precisamos lidar com elas o tempo inteiro. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que o espírito guerreia contra a carne, porque a carne não deseja fazer a vontade de Deus. No versículo 17 de Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo sequencia o seu raciocínio, e ele diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí Paulo começa no versículo 19, relatar quais são as obras da carne. Não vou falar delas, não hoje. E no versículo 23 ele diz assim, contra estas coisas não há lei, ou seja, essas coisas estão fora e completamente fora do bojo da vida cristã, não pratiquem. Mas nós temos que lutar todo dia contra a carne, sim ou não? Eu gosto muito de um texto de Paulo, que para mim é o texto mais humano de Paulo, Romanos capítulo 7, e ele começa lá no versículo 14 aproximadamente, dizendo assim, os meus membros guerreiam dentro de mim. Paulo está dizendo, eu estou numa briga constante, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. De repente Paulo diz assim, isso só acontece porque a lei do pecado habita em mim. Que lei do pecado? A que lei do pecado Paulo está se referindo? Ao fato de nós termos herdado em Adão a natureza pecaminosa e decaída. Portanto, o pecado, a lei natural do pecado está em nós, pela nossa natureza pecaminosa. De repente Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu já vi gente dizendo que Paulo está falando isso porque Paulo tem medo de morrer. Se tem um camarada na Bíblia que não tem medo de morrer, o nome dele é Paulo, de Tarso. Já estou crucificado com Cristo.
já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é Paulo falando. Eu estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo falando. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso é Paulo falando, ele não tem medo de morrer. Paulo está falando aqui em Romanos 7, 23, da nossa natureza pecaminosa, que está presa a nós. Alguns estudiosos inclusive dizem que Paulo, como um jurista, porque Paulo é um jurista de alto escalão, da prateleira de cima, tanto é que quando ele comparece para a sua audiência diante do rei Agripa e do procônsul romano, Paulo dispensa advogado e ele entra com uma petição para que ele mesmo se defenda diante do rei. E no meio da defesa de Paulo, o rei Agripa diz assim: por pouco tu não me convences a me tornar cristão. Note isso, tamanha a inteligência do apóstolo Paulo. Mas o que nós encontramos aqui, alguns estudiosos acreditam que Paulo está utilizando de um mecanismo da lei romana antiga, que segundo esta interpretação, quando alguém era condenado em Roma por assassinato, a sentença era o corpo da vítima, não importa em que situação estava, era amarrado ao corpo do assassino, preso, corpo a corpo, pele a pele. E o assassino saía do tribunal arrastando o corpo da sua vítima preso ao seu. Não é preso amarrado numa corda lá não, é preso no corpo. E esta interpretação diz que normalmente o assassino também morria infeccionado pela carne morta, pelas bactérias cadavéricas, pelo próprio estado de putrefação que o corpo morto vai desenvolvendo. Se esta interpretação procede, o que Paulo está dizendo é: a minha natureza carnal já morreu, foi eliminada, mas está presa a mim. Eu tenho que arrastá-la comigo. É por isso que eu sou tentado, é por isso que eu sinto vontade de pecar, é por isso que aqui e acolá a velha natureza aparece, porque a natureza morta está presa a mim. Aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará da carne dessa morte? Quem me livrará dessa situação? Logo em seguida, no capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo recebe um bálsamo da graça de Deus, e ele escreve: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Só quem pode dar glória a Deus faz isso. Só quem pode aplaudir ao Senhor faz isso. Você já venceu a ursa, você venceu o urso. A sua carne está resignada em Cristo. Todo dia você dá um tapa no urso. Hoje você teve a oportunidade de fazer bobagem e você disse: não, eu vou obedecer a Deus. Não, eu não vou desagradar a Deus. E tem situação que dá um trabalho violento para se livrar do urso, que fica lá fustigando, e você enfrentando. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: você venceu o leão, você vence o urso. Diz para ele: você vai vencer o gigante. Vamos terminar? Davi diz: eu venci o leão, eu venci o urso. Assim vai ser com esse incircunciso filisteu, o gigante. E ele vai para a batalha, e nós conhecemos o fato. Davi venceu Golias, sim ou não? Uma pedra atirada, cravada na fronte do guerreiro, e o guerreiro caiu. Olha lá, o guerreiro não caiu morto,
Ele caiu tonto. Tem gente que canta a vitória antes de concluir a guerra. A Bíblia diz que Davi correu para o gigante, pegou a espada do próprio gigante e lhe cortou a cabeça. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: não deixe o gigante levantar. Não deixe o gigante levantar. Agora, só para concluir, os gigantes estão presentes na Bíblia Sagrada desde os primeiros textos. Eles aparecem primeiro em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio. Ao que tudo indica, inclusive, eles são uma das causas do dilúvio. Não há precisão na interpretação bíblica da origem desses gigantes. Existe uma série de escolas de interpretação que defendem a origem desses gigantes, mas o fato é que eles estão lá. Não se sabe exatamente como, mas o dilúvio veio e exterminou toda a criatura vivente. Isso inclui os gigantes. Mas depois do dilúvio, os gigantes aparecem. Não se sabe exatamente como eles continuaram, de que maneira essa semente foi proliferada, mas o fato é que nós encontramos em Números capítulo 13, versículo 30 a 33, quando os filhos de Israel chegam na terra de Canaã, eles olham para a cidade dos Nefilins, gigantes. A interpretação literal dessa palavra é monstruosos, seres humanos incomuns, tão grandes que os hebreus dizem: nós somos diante deles, aos nossos olhos, como gafanhotos. Os gigantes estão lá. A Bíblia diz que quando Moisés está guiando o povo na conquista da terra, Moisés teve que enfrentar um gigante chamado Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, é o gigante, é o maior gigante cuja medição a Bíblia cita no texto sagrado. A Bíblia diz que a sua cama tinha 4 metros e 5 centímetros e era feita de ferro bruto. Está lá em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. Quem matou Og foi o próprio Moisés. Os gigantes estão lá. Em Josué capítulo 11, versículo 21, e em Josué capítulo 15, versículo 14, nós encontramos que Josué, na conquista da terra, precisou tomar a cidade dos gigantes. Está escrito que Caleb e Otniel foi quem tomaram a cidade dos gigantes. Então os gigantes estão lá. Presta atenção, gigante não era apenas Golias. Diga comigo, gigante não era apenas Golias. Você pode ter vencido um gigante e outros gigantes estarem acordados, importunando a tua vida. Diga comigo, vou vencê-los. Por outro lado, nós vamos encontrar que no texto de 2 Samuel capítulo 21, estão lá 4 gigantes que são parentes de Golias, e que vão tentar matar a Davi depois de velho, meio que numa vingança pela morte de Golias há anos atrás. O que eu quero que você entenda, crente, é que nós vencemos o maligno, nós vencemos a carne, nós vencemos o mundo. E porque nós vencemos a carne, o maligno e o mundo, muitas vezes nós não entendemos porque entramos em guerras pessoais, em conflitos existenciais. Eu tenho lidado com pessoas com picos de ansiedade, com pânico, com depressão, sentimento de culpa que não se apaga. E são pessoas sérias, crentes piedosos, que vivem para Deus e desejam honrá-lo. Gente que tem temor de Deus, mas que está na igreja sendo esmagado pela autoimagem destruída.
pelas memórias amargas que a vida lhe proporcionou, de experiências azedadas que lhes marcaram em definitivo. Está em pecado? Não. É o diabo? Não. É gente que dá lugar ao maligno? Não. É gente que está lidando com gigantes para conquistar a terra que Deus lhe prometeu. E eu fico doído quando eu vejo muitas vezes pessoas tomados de uma religiosidade tamanha, julgando aqueles que estão enfrentando os seus conflitos, morrendo na igreja, não arredam de Jesus, mas não estão conseguindo lidar com os seus problemas pessoais. Nas próximas semanas, querendo Deus, nós vamos conversar sobre isto. Eu quero que você não se sinta envergonhado de muitas vezes durante a pregação ajoelhar, dizer assim: eu vou ouvir a pregação de joelhos, porque hoje eu vou sair daqui curado, hoje eu vou sair daqui curada, restaurado, restaurada, em nome do Senhor Jesus. São gigantes que precisam ser vencidos. Eu ainda ia falar sobre 2 Samuel 8,14, mas deixa para outro dia. Deus lhe dava vitória em todo lugar. Basta eu dizer isso: você vai ter vitória em todo lugar. Eu vou repetir: você vai ter vitória em todo lugar. Você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Se coloca de pé, por favor, quem puder. Coloque a sua mão no peito assim e diga para você: eu não sou um derrotado. Diga comigo: eu não sou um fracassado. Diga comigo: as minhas quedas não me tornam um caído. As minhas quedas me ensinam que é possível levantar e aprender a andar direito. Declare: eu vou vencer. Eu vou vencer. Em nome de Jesus Cristo. Satanás está vencido. O mundo não tem poder sobre você. Golias já caiu, e esses outros gigantes, ainda que se levantem, serão vencidos em nome de Jesus. Ore, conversa com Deus agora. Declare isto sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua vida. Diga: Senhor, eu clamo a vitória sobre a minha vida. Eu clamo a vitória sobre a minha casa. Eu clamo a vitória sobre aquilo que me importuna, em nome de Jesus. Se for possível e você se sentir à vontade, ore pela pessoa que está do seu lado. Ore com ele, ore com ela. Você vai sair daqui hoje livre do peso, livre do fardo. Se você desejar sair do seu lugar e vir ao altar, receber a oração diante do altar, venha. O Senhor Deus vai gerar oportunidades de cura, de vitória, de restauração para a sua vida e para a sua casa. Você não vai morrer frustrado, você não vai morrer nesta batalha. Ah, pastor, disseram que eu sou a ovelha ruim da família, disseram errado. Ah, pastor, disseram que para mim não tem chance. Então estão enganados, não sabem a quem você serve. Ah, pastor, às vezes eu tenho a expectativa de que eu não vou conseguir sair desse vale. Vai, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor te chamou para uma vida de vitórias. O Senhor te chamou para uma vida de superação. Os gigantes vão cair em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a colocar diante de Deus o seu gigante. Ah, pastor, eu não gosto nem de lembrar, eu não gosto nem de falar, porque parece que quando eu falo, aciona. Ele vai acionar.
o gigante vai ser despertado, ele vai ser tirado da caverna e vai ser vencido, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós.